Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de janeiro, sexta-feira, antes da Epifania do Senhor. E na alegria de estarmos celebrando esse tempo do Natal, o tempo do nascimento de Jesus, convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo do 29 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conheço, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre que vir o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o amor de Deus marcou para sempre as nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos fez enxergar a luz da eternidade. Portanto, não há mais razão para ficarmos tristes ou viver amargurado se Deus está conosco, se Deus está no nosso meio. Grande significado tem para nós hoje o dedo indicador de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que Cordeiro de Deus em latim é Agnus Dei, a expressão utilizada pela religião cristã para se referir a Jesus Cristo, identificando como o Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. Então, na arte e na simbologia icônica cristã, é frequentemente representado por um cordeiro com uma cruz. Então veja que essa expressão aparece no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de hoje, onde João Batista diz, de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira aquele que tira o pecado do mundo. Então veja que os hebreus tinham o costume de matar um cordeiro em sacrifício a Deus para a remissão dos pecados. O sacrifício de animais era frequente em vários grupos étnicos em várias partes do mundo. Então, na Sagrada Escritura é referido, por exemplo, o caso de Abraão, que, para provar a sua fé em Deus, teria de sacrificar seu único filho, imolando e queimando numa pilha de lenha, como era costume para o sacrifício de animais. Então, o relato bíblico refere, contudo, que Deus não permitiu tal execução. A morte de Jesus Cristo, considerada pelos cristãos como Filho unigênito de Deus, tornaria esse sacrifício desnecessário, já que, sendo considerado perfeito, não tendo pecado e tendo nascido de uma virgem por graça do Espírito Santo, semelhante a Adão antes do pecado original, seria o sacrifício supremo, interpretado como o maior ato de amor de Deus para a humanidade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, João Batista tem uma atuação fundamental no projeto de Deus realizado em Jesus. Então veja que o batismo de João tinha características originais e a sua proclamação foi tão marcante que o tornou conhecido como o Batista. Enquanto as abluções de purificação com água, tradicionais entre os judeus, era repetida com frequência, o mergulho nas águas do batismo com João era feito uma única vez e tinha o sentido de sinalizar uma mudança de vida para um compromisso perene com a prática da justiça que fortalece a vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus assume a proclamação de João, dando um novo sentido de atualidade e eternidade, ou seja, identificando-se com o projeto de Deus de conferir vida plena e eterna a toda a humanidade. Então, o Espírito sobre Jesus é a confirmação da sua divindade e da divinização de toda a humanidade nele assumida em todos os seus valores, em toda a sua dignidade. Portanto, a presença de Jesus, Filho de Deus, entre nós, renova a nossa vida e nos impele ao empenho na construção de um mundo novo, sensível de justiça e de paz.
Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, interpelado, cada um de nós, somos também convocados a sermos o dedo de João Batista nos nossos dias para apontar para Jesus e falarmos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, queridas irmãs, às vezes não conseguimos entender muito o segredo de Deus. No entanto, precisamos nos firmar no que é essencial para a mensagem evangélica, se ela se transforma em vida para a nossa caminhada. Veja que João Batista veio abrir os caminhos para Jesus. Plano e estratégia de Deus Pai. Assim sendo, ele conclamava a todos para que se arrependessem dos pecados, batizando com água, a fim de acolher aquele que existia antes deles, embora não o conhecesse, e que viria tirar o pecado do mundo. E o sinal dado por Deus Pai a João Batista, a fim de que reconhecesse Jesus, foi o Espírito Santo em forma de uma pomba descida do céu. Dessa forma, meus irmãos, queridas irmãs, João Batista apontava com segurança para Jesus e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois do batismo de Jesus, João Batista encerrou a sua missão, porque agora Jesus, cheio do Espírito Santo, com poder, iniciaria a sua missão. Então, cheio do Espírito Santo, Jesus iniciou sua vida pública e o seu maior objetivo era realmente nos dar posse do poder do seu Espírito. Ao mencionarmos o batismo de Jesus Cristo, não podemos nos esquecer do nosso batismo e tomar consciência de que também nós temos a força do Espírito dentro de nós e o seu sinal se faz notar através das nossas ações, das nossas reações, das nossas atitudes, dos nossos gestos, do nosso testemunho de vida e etc. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos averiguar se o testemunho que estamos dando ao mundo é realmente o de alguém que vive pleno do Espírito Santo, ou de quem já o guardou e não se importa com ele. Meus irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo é o doce hóspede da nossa alma. No entanto, ele é educado e não quer se intrometer nas nossas ações sem o nosso conhecimento. Portanto, Deus Pai deu testemunho do seu Filho Jesus como um sinal do Espírito Santo. Assim também, ele só poderá dar testemunho ao mundo de que somos seus filhos e filhas se nos deixarmos que o Espírito Santo manifeste em nós o seu poder e a sua força. Seremos as pessoas mais insensatas se recusamos essa grande ajuda do céu, recusarmos a estarmos cheios, repletos do Espírito Santo. Portanto, nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, devemos nos perguntar: você tem deixado transparecer ao mundo que está cheio do Espírito Santo de Deus? As pessoas que você conhece, elas percebem em você a luz que vem do céu? Você tem feito as mesmas coisas do mesmo jeito que as pessoas comuns do mundo fazem? Em quem você tem agido diferente a essas pessoas, sobretudo aquelas que as telenovelas do dia de hoje, as telenovelas da vida, nos ensinam? Há uma diferença entre estar repleto do Espírito Santo e estar repleto dos ensinamentos do mundo? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que, como enviaste, ó Pai, Jesus com a missão de nos introduzir no reino de fraternidade, nos darmos a graça de reconhecê-lo e fazermos de cada um de nós seu seguidor, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquem todos na paz de Cristo, o nosso Salvador.